Olá, até que enfim estamos ao vivo e a cores. Sejam muito bem-vindos à nossa live de hoje, o Lean Six Sigma e os caminhos da produtividade em tempos de crise. Meu nome é Luciano Dantas, eu tenho mais de 20 anos de experiência trabalhando com melhoria contínua, com TPM, WCM e Lean Six Sigma, sendo que o Lean é o que realmente move o meu coração, é o que me desperta maior paixão. Espero que na noite de hoje vocês possam aproveitar bastante o conteúdo. Nós vamos ter uma visão geral de tudo que tem acontecido e pelo menos tentar visualizar uma luz no fim do túnel em relação aos caminhos da produtividade e como nós teremos que nos adaptar a ele, né? Então vamos dar início à nossa aula. Primeiro rodar uma vinhetinha aqui do canal, enquanto eu já Pessoal, então a nossa aula hoje ela vai ser composta por 4 pilares. No primeiro, a gente vai entender o que é o mundo VUCA. Talvez, para alguns, a palavra VUCA, o acrônimo VUCA, seja um tanto quanto novo, mas é algo que já vem sendo utilizado desde o final da década de 90. Né? Vamos entender, então, ter uma visão geral do mundo VUCA, a necessidade de adaptação, e quais são os caminhos da produtividade a partir de agora. Vamos ter uma contextualização histórica sobre o que é o Lean Six Sigma, como que começou e como que ele chegou até os dias de hoje. Vamos ter uma aula rápida de OEE na prática, entender que o Lean é para todos, e nesse pilar vocês vão ver assim, a grande oportunidade que cada um de vocês tem de marcar o seu nome, principalmente no território brasileiro. Mais de 90% das empresas hoje no Brasil começam o seu ano fiscal, o seu ano financeiro, perdendo aproximadamente 150 dias no ano. Você deve estar pensando assim, Luciano, isso é impossível, as empresas não conseguiriam tocar a vida dessa forma. Perdem aproximadamente 150 dias no ano. Feriados, turnos que deixam de produzir, que não produzem, finais de semana, horário de refeição, máquinas que não performam como deveriam performar, atrasos por conta de qualidade ou por falta de material, falta de suprimento. Quando você coloca tudo isso e compõe os indicadores, os 3 pilares do OE, qualidade, performance e disponibilidade, você vê assim que eles perdem aproximadamente 150 dias no ano. Não do OE, mas o TEP, algo que a gente vai estar falando também ao longo dessa Masterclass. Então vamos iniciar nossa aula aqui, falando então um pouquinho sobre o mundo VUCA. Para vocês entenderem então o que é VUCA. Na verdade é um acrônimo de 4 palavras em inglês: volatility, uncertainty, complexity e ambiguity. De volatilidade, volátil, né, um mundo volátil, um mundo incerto, um mundo complexo e um mundo ambíguo. Como que surgiu então o mundo VUCA? No final da década de 90, as Forças Armadas Americanas haviam acabado de sair ali da Guerra Fria, principalmente com a União Soviética, e já estavam adentrando em uma outra guerra, a guerra do Iraque. E eles foram para essa guerra achando que, ao chegar lá, sabiam que iam encontrar um ambiente hostil, mas que venceriam a guerra facilmente. Só que as estratégias que eram traçadas na noite anterior, durante a manhã já não valiam de mais nada. As que eram traçadas na parte da manhã, à tarde já não valiam mais nada. Ou seja, era tudo muito volátil. As coisas aconteciam muito rapidamente.
E isso trazia incerteza, né? E era tudo muito complexo, havia uma série de dados que eles não estavam acostumados. E essa complexidade atrapalhava muito a estratégia deles, trazendo também uma ambiguidade dentro até mesmo dos próprios estrategistas. Eram muitas opiniões, muitas ideias, então assim, era muita informação e muita incerteza. E em 2008, quando houve o colapso do mundo econômico, digamos assim, que nós tivemos ali então um abalo a nível mundial, da economia mundial, as grandes corporações trouxeram então essa terminologia para dentro das empresas. Luciano, mas como que pode haver volatilidade então dentro do meu ambiente controlado, dentro da minha empresa, dentro, ou seja, da minha vida, na minha carreira? Simples. De repente a sua empresa trabalha com, sei lá, 10 grandes clientes. 3 resolvem deixá-la. E esses 3 podem ser que sejam, sei lá, 60% do seu faturamento. E por que isso pode acontecer? Porque hoje a concorrência está muito acirrada. Não basta você entregar em tempo, não basta você entregar com qualidade. Não basta você ter o preço mais baixo. Por quê? Porque o seu concorrente, ele está ali trabalhando para pegar a fatia do mercado, ele tem que sobreviver também, ele também tem contas para pagar. Então, em breve, pode ser que ele consiga aumentar a qualidade dele, diminuir o preço dele, e pode ser que ele melhore ainda a questão do prazo de entrega. Faça parcerias melhores do que as que você tem acostumado a fazer. E isso tudo traz incerteza, né? A volatilidade ela gera a incerteza. Falando também um pouquinho de volatilidade, eu trouxe aqui um gráfico que reflete muito bem o que nós temos passado. É um gráfico do Imperial College, aquele instituto que trabalha a questão assim de pandemias, de pragas e a mortalidade disso tudo. Então, segundo eles, essas grandes pragas, elas são voláteis, por quê? Porque elas não têm sazonalidade, elas começam sem dar nenhum sinal de que vão ocorrer, tem um pico muito grande, exercem um impacto muito grande, mas também vão embora rápido. Isso pode acontecer, então, no mundo corporativo, né, na nossa vida profissional, porque se você está dentro de uma empresa, você faz parte daquele mundo corporativo ali também. E isso gera a incerteza que nós já havíamos falado, a falta de previsibilidade. Há 10 anos atrás, talvez você pensasse, eu vou trabalhar por, sei lá, 15, 20 anos, vou me aposentar e vou curtir a vida. Hoje você não tem como mais fazer esse tipo de previsão. Está muito incerto, as coisas não tem como mais você assim. Você até pode e deve se programar para daqui a 5 anos. Mas daqui a 6 meses você vai ter que rever os seus conceitos, o seu planejamento, para que você então consiga realmente ter êxito. O C de complexo do mundo VUCA, ainda falando sobre ainda dentro do mundo VUCA, a quantidade de conexão que foi gerada pela globalização trouxe uma imensidão de fatores que até então eram desconhecidos. Mais uma vez, há bem pouco tempo atrás, se você tivesse um impacto, sei lá, de repente no ponto A, você poderia até prever o que iria acontecer no ponto B. Hoje você já não consegue fazer essa previsão. Porque o ponto A ele não vai afetar só o ponto B, ele vai afetar o ponto C, o D, o F, o G, o Y, o Z. Então fica muito difícil você entender quais são os impactos. E talvez você fique pensando, Luciano, mas e na minha vida profissional? A questão da complexidade, como que eu posso então trabalhar para que eu não seja preso, que eu não fique refém de toda essa complexidade? Hoje nós estamos vendo, se fala muito no profissional tipo T, né? Ele tem que realmente ser profundo tem que se aprofundar realmente em uma
especialização em alguma... Tem que se especializar de forma profunda realmente, tem que ser especialista, mas ele tem que ter conhecimentos lineares de várias outras matérias. Ele tem que ser multidisciplinar se ele quiser sobreviver, ou seja, aprofundar em uma matéria, mas ter uma série de outros conhecimentos, para que através desses conhecimentos ele possa então se tornar um profissional que consiga entregar resultados nesse mundo, nesse pandemônio que nós estamos vivendo ultimamente. E ambiguidade. A falta de clareza e os múltiplos caminhos para interpretar esse universo dificultam a gestão. Nunca se teve tanta informação como se tem agora. Mas também nunca se teve tanta incerteza como se tem agora. Eu fico vendo, assim, às vezes, até alguns cursos que o pessoal oferece na internet. Porque agora nós descobrimos a roda. Esse aqui é melhor do que esse funciona melhor do que esse. A base é a mesma, assim, vocês vão ver ali quando a gente for tratar sobre os caminhos da produtividade. Só que assim, existem muitas soluções. Às vezes nem todas entregam resultados, mas isso traz confusão para a gente. Assim, porque se você não tem realmente um caminho melhor direcionado, até por uma questão de oportunistas de mercado, fica difícil você então traçar uma trajetória. E isso te leva a tentar chegar aonde você nem sabe aonde você vai chegar. Luciano, o que você está dizendo? Eu estou dizendo que somos abatidos por tantas informações. Para você ser um bom profissional, para você se manter no mercado, para que você consiga uma estabilidade na sua carreira, para que você tem curso para tudo, para que você seja um pai melhor, um esposo melhor, para que você seja isso ou aquilo outro, você tem que seguir por esse caminho. Aí, na mesma hora, já chega alguém falando, não, você tem que seguir por esse caminho. Então, existem muitas soluções. E os resultados nem sempre são os melhores, né? Só que, na ânsia que nós temos de nos mantermos em pés dentro desse mundo VUCA, a gente às vezes acaba tomando algum caminho que de repente não é o mais ideal. E até aproveitando, falando em relação a caminhos, nós estamos aqui hoje para falar então sobre os caminhos da produtividade e no meio dessa Masterclass nós iremos apresentar um produto que chama o programa Leader Green. E você de forma alguma, não se sinta constrangido a adquirir esse produto. Mas fique conosco, absorva o conteúdo e que esse conteúdo realmente te leve para um patamar diferente, que ele te traga um desenvolvimento que você estava esperando, né? E que eu possa estar agregando na sua vida. Conversando com a minha parceira aí de Salto, Bianca, está lá em Salto, no interior de São Paulo. Eu tenho um prazer enorme em desenvolver pessoas. E ela, assim, nós estávamos conversando, ela falou, Luciano, então juntou a fome com a vontade de comer, porque eu tenho um prazer enorme em conectar pessoas. Então, por isso que a gente está desenvolvendo esse projeto, assim, 95% de repente, do fato de eu estar aqui hoje é culpa dela, assim, ela que tem criado toda a estrutura. Vocês estão recebendo e-mails, estão sendo conectados através dela. Então, assim, tenho até aproveitar aqui para agradecê-la, né? E tenho certeza que vai ser uma parceria duradoura. Nós estaremos apresentando, então, o nosso produto. É um produto que trabalha liderança. Depois nós teremos uma base de especialista de produtividade, uma certificação em Green Belt, pelo mesmo formato do Body Knowledge, do Council for Lean Six Sigma, o Body Knowledge do Council for Lean Six Sigma, né? Então esse certificado é um certificado que realmente vai ter peso para você. Bom, seguindo, só queria te dizer que você não é obrigado a comprar nada, a adquirir nada. Só continue conosco e aproveite a aula. Bom, Luciano, e esse caminho, esse mundo VUCA, então nos leva para onde? Nos leva até o cenário atual, porque tudo isso, o mundo VUCA, ele já existia lá em 87. Veio para o mundo corporativo em 2008, nós já estávamos vivendo ele.
Só que nós ainda fomos acometidos com o cenário atual, que é o da pandemia, do Covid-19. Então a gente tem visto assim, muitas pessoas é cego guiando cego, e ambos vão para o mesmo caminho. Por isso que eu até coloquei aqui, exemplifiquei aqui com essa foto. Se não tomarmos cuidado, não chegaremos a lugar algum. Muitas empresas irão fechar. Vocês vão entender muito do que eu estou falando quando nós entrarmos no OE. Existe algumas pesquisas, nós vamos falar aqui também do Fórum Econômico Mundial. Bom, já vamos entrar nesse detalhe que fica até mais fácil da gente entender. Então aqui exemplificando assim, a velocidade das alterações, como elas têm ocorrido e como isso tem trabalhado a nossa mente e tem criado uma falta de instabilidade na nossa vida profissional. Toda essa velocidade tecnológica, ela vem sim nos trazer conforto, aumentar a nossa segurança, mas até uns 5, 6 anos atrás, quando se falava, se apregoava que a tecnologia não iria tirar ou diminuir a empregabilidade, bom, isso aí já caiu por terra. Na última reunião de 2016 do Fórum Econômico Mundial, desde 2016, eles já estão apregoando que o cenário não é dos melhores. Assim, realmente a tecnologia vem e ela vai melhorar muita coisa, mas o desemprego também vai vir muito forte com essa nova onda, com essa nova revolução 4.0, porque a que se falava há 7, 8 anos atrás já caiu por terra, porque as coisas aceleraram tanto que eles queriam chamar essa de 5.0, mas tem que passar primeiro pela 4.0. Mas já é algo bem diferente do que eles estavam imaginando. Até coloquei aqui um slide com os carros autônomos, porque a gente vem falando um pouquinho sobre desemprego. Imagina o seguinte, em menos de 10 anos, até 2030, os carros poderão sair da saída de uma cidade até a entrada de uma outra cidade sem interferência nenhuma do ser humano. De repente você fala assim, Luciano, mas isso aí só vai me trazer segurança, só vai me trazer conforto, mas vai gerar muito desemprego. Porque se um carro pode fazer isso, um ônibus que leva passageiros também pode. Se um ônibus pode fazer isso, transportadoras de grãos também podem, desde que coloquem as suas bases nas entradas de cada cidade. Então tudo isso pode estar acontecendo e vai acontecer rapidamente. As relações de trabalho, aqui um slide falando aqui sobre o Fórum Econômico Mundial, as relações de trabalho e o nível de desemprego mundial devem mudar significativamente até 2021. E não será para melhor, aponta estudo do Fórum Econômico Mundial, aquilo que nós já havíamos falado. Todo esse material, todos esses slides, pessoal, depois nós vamos estar disponibilizando. Para quem tiver interesse, faz um comentário no canal, a gente passa por e-mail, dá um jeitinho de entrar em contato com a gente, que a gente disponibiliza esse material para vocês. Segundo uma das diretoras executivas, uma gerente executiva da Thomas Case, do Cato, né, da Cato Online, Daisy Gomes, ela diz o seguinte, que primeiro, ela estava até um pouco irritada dentro da reunião do Fórum Econômico Mundial, e ela disse que as empresas, o polo petroquímico de Camaçari, para que ele pudesse operar, as empresas que foram para lá tiveram que treinar os seus funcionários. Ou seja, nós temos uma educação que não tem nos preparado para o futuro. E isso desde 500 anos atrás. Nós nunca fomos preparados para o futuro. Nós só fomos preparados para o presente. Nós não vemos escolas que estão apontando ou tem um direcionamento diferente. Todo curso de liderança que eu tenho visto na internet, já fiz muitos cursos. E empresas que fazem certificação de Green, Black Belt, todas elas apontam para o agora, para a necessidade do agora.
E isso não vai nos preparar, porque a partir do momento que quando você finalizar o curso, pode ser que você já esteja desatualizado. Então, assim, o nosso compromisso é estar passando para vocês aqui nessa Masterclass uma realidade do que realmente está para acontecer e que vai acontecer rápido. E nós vamos passar também quais são as ferramentas para que vocês não se sintam em um cenário apocalíptico. Na verdade, esse é um cenário de oportunidades. E vocês vão entender por quê. Porque poucas pessoas estarão preparadas para ocupar lugares que as empresas estarão dispondo. E, gente, em tempo rápido. A empresa que não se dispuser a entregar resultado vai ficar para trás. E falando em resultado, nós vamos entender logo, mais alguns slides para frente, a questão da experiência, do certificado e do resultado. Vocês vão entender o que realmente vale mais. Daisy, assim, ainda lá falando da Thomas Case, ela, aqui nesse slide ela está relatando a questão lá de Camaçari, né? E o que ela acha mais, assim, como é que fala assim, que uma questão que ela coloca aqui, que eu vejo realmente como uma grande oportunidade, é que o que assusta é que o futuro vai exigir mais pessoas com capacidade de resolver problemas, propor soluções e inovações, do que de mão de obra braçal. Isso que é um destaque da gerente executiva da Thomas Case. O que assusta é que o futuro vai exigir mais pessoas com capacidade de resolver problemas, propor soluções e inovações. E ela também, dentro da fala dela, ela diz o seguinte, que os executivos de hoje não estão preparados. Essa é a sua oportunidade. Existe uma grande gama de executivos hoje que conhecem são ótimos Green Belts ou Black Belts, mas tem uma dificuldade muito grande em gestão de conflitos, em gestão de mudanças, em gestão de pessoas. Existe uma outra gama enorme de líderes natos que sabem gerenciar conflitos, sabem gerenciar pessoas, mas não têm conhecimento de ferramentas estratégicas para resolver problemas específicos, como é o Lean Six Sigma. A nossa proposta é que você seja um profissional completo. A nossa ideia é que, a partir do momento que eu me dispus, então, a fazer todo esse trabalho de desenvolvimento de pessoas, sou engenheiro eletricista, sou Master Black Belt em Lean Six Sigma, tenho formação em coach, pegando todo esse conhecimento e uma série de outros cursos que eu adquiri e mais de 20 anos trabalhando nessa área, compondo tudo isso, a proposta inicial é passar para vocês um conteúdo que realmente seja completo. Nós não queremos passar nada para vocês que seja meia boca. Nós trabalhamos muito na questão assim, do design das aulas. Então, assim, são aulas que vocês vão ver, assim, quem for ficar com a gente vai entender que são aulas que, pelo seu design, vão facilitar o entendimento do aluno, vão fazer com que o aluno goste da aula, e vai ser um material que ele vai ter ali para o resto da vida, se ele quiser dar aula para a equipe dele, se ele quiser formar novos Green Belts, ele vai ter essa possibilidade, né? Mas, mais do que isso ainda, ele vai sair realmente um profissional diferenciado. Disso eu não tenho dúvida nenhuma. Vamos passando aqui, então. John Chambers, o ex-CEO da Cisco, também em uma entrevista para McKinsey, revista McKinsey, pela McKinsey em março, Chambers afirma que até 40%. Pessoal, mais uma vez, não é cenário apocalíptico, é um cenário de oportunidade. 40% das maiores empresas do mundo não existirão de maneira significativa após a próxima década, se não se prepararem adequadamente para esta era.
40% das maiores empresas podem não estar aqui mais na próxima década. Agora imagina as menores ou as médias empresas. Muita gente vai sofrer. O mercado não está se preparando. Estamos vivendo hoje. Tanto é que nós vamos falar disso agora, sobre a equalização que essa pandemia trouxe. O Covid-19, uma pandemia global que veio potencializar o mundo VUCA, realmente se tornou mais volátil, mais incerto, mais complexo, mais ambíguo, mas também equalizou a concorrência. Por que nós estamos dizendo isso? Porque hoje não basta você ter experiência e certificado se você não entregar resultado. Luciano, então quer dizer que quem entrega resultado pode de repente alcançar um cargo melhor do que quem tem experiência? Algum certificado pode. Se a pessoa de repente fez um autodidata, aprendeu um pouco aqui, um pouco ali, está entregando resultado, essa pessoa vai ser extremamente valorizada. E não sou eu que estou dizendo, isso é um estudo da HSM. De 6 anos para cá, desde 2014, as empresas estão focando em pessoas que entregam resultado. Passei por uma série de experiências assim, ao longo da minha carreira profissional. Vou estar compartilhando algumas experiências com vocês de quando eu cheguei novinho em empresas onde tinham pessoas com 15, 16, 17 anos de empresa, e que através de números, através de estratégias, eu pude mostrar então, tanto para a diretoria até para essas pessoas, qual era o melhor caminho, e eu fui muito valorizado nessas empresas. Eu tive a oportunidade de ser valorizado em todas as empresas que eu passei. Assim, era questão assim, de ter 100% de aumento. A minha carteira, assim, meu último trabalho profissional com carteira assinada, eu tive um aumento salarial de 300%. Do dia que eu comecei a trabalhar até o dia que eu me desliguei da empresa. Em 3 anos e meio, 300% de aumento. Não é todo profissional que consegue isso. Luciano, então você é o cara? Não, não sou o cara, mas eu tenho sangue nos olhos. Eu gosto de entregar resultados. E mais uma vez, experiência, certificado, maravilha. Mas se não tiver resultado, você vai nadar e morrer na praia. Então vamos lá. Vamos entender o que é necessário então nesse mundo VUCA para que a gente comece a entregar resultados. Necessidade de adaptação. Vou falar rápido aqui, gente, porque nós temos muito material. Essa é uma aula que ela é bem mais pausada